lanche. Quem que toma? Papai. Papai toma? O amigo do papai também. Quem que é o amigo do papai que eu não sei? Passa bastão. Amigo do papai que passa batom? Quem que é? Oi? Que anda com a minha amiga. Tá estranha essa história, hein, Antônio? Quem que é o amigo do papai que passa batom, Antônio? Aqui passa por aqui. Que passa por aqui? Você tá maluco? Inventando coisa pra esse. Por acaso é uma mulher, Antônio? Não sei o que aconteceu. Aquele dia que o Roger veio aqui pra gente ver o jogo, ele tava passando manteiga de cacau. A gente tava tomando cerveja e ele tava passando. André, você acha que eu vou acreditar nisso? Ué, liga pra ele. Apesar desse vídeo, dentro desse contexto ser cômico, quando a gente leva ele para um contexto forense, um contexto investigativo, principalmente na escuta especializada e na coleta de depoimento especial, esse tipo de situação ele pode ser um dano incalculável para a vida das pessoas ali envolvidas. E você vai entender. Crianças menores de 5 anos são extremamente vulneráveis à sugestionabilidade. Sim, elas tendem a misturar memórias reais com fantasias, com imaginário, confundir fatos com desejos e tendem a fazer uma mescla de informações aquilo que está disponível para ela dentro de uma determinada situação. Elas podem sim ser facilmente influenciadas pela forma como os adultos, especialmente, e aí eu volto a falar aquilo, né? Os profissionais, eles tendem a conduzir uma conversa. Geralmente o profissional ele é preparado, ele estuda, ele vai fazer ali, enfim, adquirir conhecimento. Já o pai, uma mãe, nem sempre. Então já começa aí um grande problema, que é justamente a forma como vai extrair essas informações. Mas por que isso acontece? É que nessa fase o cérebro da criança ainda está desenvolvendo um mecanismo de memória e linguagem. Uma pergunta mal formulada ou até mesmo tendenciosa, sugestionável, seja do pai, da mãe, pode fazer com que a criança seja algo e acaba complementando algo que nem ela sabe de fato o que ela está complementando, né? Na verdade, nem pode ser categorizado como mentira, mas sim com sugestionabilidade. Por exemplo, aqui a criança fala que o amigo do papai passou batom. Ora, na cabeça da mãe já tem aquele enviesamento que o amigo passou batom, e isso já não está colando muito essa informação. Mãe tende a entender que é amiga do papai. Criança, basicamente, ela vai o quê? Confirmando, mas para ela essa informação consegue entender o raciocínio da mãe e do pai diante daquela situação. Por mais que o pai fale, está inventando, ele mesmo nem faz ideia do que ele está processando ali, que poderia estar sendo inventando. Mas é a condução que está sendo completamente equivocada pela mãe que está fazendo com que ela crie e apenas confirme informações que a mãe está criando na mente. É bem interessante. A insistência nessa repetição e pressão emocional ainda piora muito mais a situação, fazendo com que a criança ela sinta a necessidade de atender uma expectativa que nem ela consegue se dar conta, enfim, do desentendimento ali do pai e da mãe, porque é completamente aquém da realidade dela. Ela não tem memória, ela não tem referência ainda formada para aquela situação. O que ela pode, como a gente viu no vídeo, ela mostrou, a mãe perguntou a questão de quem que era a cerveja era do papai, porque a criança vê o papai bebendo a cerveja, e aí tem a questão do amigo do papai que passa batom, que é a manteiga de cacau, que o pai tenta explicar, que de fato parece um batom, a criança não entende, não sabe diferenciar entre manteiga de cacau e batom. A mãe não consegue entender, pensa que isso é uma conversa dele, tentando dar um migué, porque, tipo, quem passa batom é mulher, tá inventando essa situação, formulando, e a criança tá entregando. E na verdade não é assim. Eu já trabalhei em inúmeros casos em que uma escuta especializada feita de forma equivocada deu origem para um processo que ele sequer era para ter existido. E quando a gente fez essa coleta do depoimento, a gente conseguiu trazer uma série de informações e mostrar que aquela percepção era uma fantasia da criança associada a outros elementos, enfim, que faz parte do cotidiano dela. Que nem sempre isso acaba sendo tão fácil e muito menos tão bem sucedido. Por quê? A gente sabe que o processo, como acontece no Brasil, especialmente 217A, é muito complexo, porque é um mecanismo ainda muito, por mais que a gente tenha vários avanços na área, a forma como é realizar, ela gera muito mais dano, até mesmo para as vítimas, do que de fato ajuda elas a provarem aquilo que estão falando, que se é verdade ou não. Então é uma situação muito delicada e é fundamental que a gente entenda que a qualificação, a capacitação profissional, principalmente nessas áreas, é de extrema responsabilidade. Então o profissional que faz a escuta, ele tem que saber o que ele está fazendo, não é achar que sabe.
Porque existe o que nós chamamos de viés do entrevistador. Então, quando o entrevistador ele já tem uma hipótese pré-formada, ele tende a acreditar, porque se é uma criança, ela falou, logo é verdade, porque criança não mentem, há pessoas que têm esse discurso, não é que elas mentem. Às vezes, depende da situação, há crianças que mentem, sim, entendeu? Mas há crianças que fazem confusão, como a gente viu aqui. Ela pode inconscientemente, sem perceber, o profissional que não tem esse raciocínio pré-estabelecido, induzir a resposta que confirme ali a sua crença. Induzir a criança e acreditando que está solucionando o caso, quando na realidade está ferrando com a vida de uma outra pessoa, simplesmente porque ela acha que sabe o que está fazendo, entendeu? E as coisas não são assim.